Aí a gente chega numa questão levantada pelo Adilson A. Ferreira, de 46 anos, ele é de Jundiaí, interior de São Paulo. Ele quer saber a respeito dos lixões. Ele disse que recentemente o presidente assinou uma portaria, o presidente Lula, mencionando que a partir de 2014 os lixões devem ser substituídos por aterros sanitários. Todavia, esta lei não especifica como deve ser tratado o chorume gerado. Ele acha que o chorume é um grande problema que poderia ser reciclado e usado para transformar em gás amônia, que é um produto que o Brasil importa, por exemplo. Então, existem essas soluções, como resolver isso? Antes de discutir essa questão, o governo tem que dizer exatamente como é que ele vai fazer essa transformação em 2014, né? Qual é a linha que o BNDES vai financiar os aterros sanitários nos vários municípios brasileiros? Essa é a primeira questão. Segundo, você tem que ter o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental do local onde você pretende fazer os aterros sanitários. Não é qualquer local que tem adequação. Por exemplo, se você tiver uma pedreira desativada, é um local adequado para você fazer um aterro sanitário. Terceiro aspecto, você não pode colocar todo tipo de lixo no aterro sanitário. O que nós temos que fazer é separar o lixo antes de ir para o aterro sanitário. Por exemplo, se você colocar pneus no aterro sanitário, você vai diminuir a vida útil desse aterro sanitário, porque o volume é muito grande que vai ser ocupado no aterro sanitário. Quando nós éramos secretários de Meio Ambiente, o que nós fizemos no estado de São Paulo? Nós pegamos 200 municípios que tinham até 10 mil habitantes e fizemos o chamado aterro em vala. O município entrava com a propriedade, os técnicos da CETESB e da Fundação Florestal, Instituto Florestal, iam ao local, verificavam a possibilidade de você ter ali um aterro sanitário, era um aterro pequeno, né, onde você ia separando o lixo, era obrigatório separar o lixo mais pesado, principalmente o lixo seco, o lixo orgânico ia para esse aterro sanitário e você ia tamponando ele. Ele tinha vida útil de cerca de 5 anos e depois você identificava uma nova área que também você tinha um estudo de impacto ambiental. Com isso você vai atuando. Agora, você tem que ter uma linha de crédito específica para atender essa demanda, né? E outra coisa, aí a gente volta à questão da reciclagem. Se nós agregarmos valor no produto a ser reciclado, você vai ter quem vai operar essa área. Porque por diletantismo, por uma questão pessoal, as pessoas não tomam uma iniciativa, dizem, bom, eu vou juntar tantos sacos plásticos para quê? Eu vou juntar tantas garrafas de PET para fazer o quê? Na hora que você agrega valor, a pessoa mais simples começa a ver isso como um mercado novo. E aí você diminui o volume de produtos que vão para um aterro sanitário. Basicamente o lixo orgânico, que depois se transforma em adubo. No Japão, por exemplo, os aterros sanitários, depois de tamponados, e você tendo emissão de gases, né, porque você tem o biogás, ou metano que sai dos aterros sanitários, ele é um lugar extremamente fértil para você plantar e vender a grama, porque o adubo, o orgânico, não tem coisa melhor, né? E você separar também o lixo industrial, o lixo químico e o lixo residencial. Porque se você hospitalar, o ideal seria a incineração por conta da contaminação, né? E você separar esses lixos. E com isso você teria uma política pública voltada para atender essa demanda da questão dos aterros sanitários. Aí só um instantinho, deputado Santiago, eu sei que o senhor quer tocar no assunto também. A Daniele aqui no nosso chat, indignada, queria saber a respeito do lixo. Quer dizer, a gente já não consegue cuidar do nosso lixo e ela está indignada que de repente a gente recebe containers vindos de outros países pondo lixo no Brasil. Quer dizer, como aceitar? É uma malandragem que já está voltando, já voltou os primeiros, já estão voltando esses. Algum empresário esperto, né, fica ganhando dinheiro importando lixo dos outros países. Isso está resolvido, a polícia já pegou, já embarcou, já mandou de volta. Aliás, essa história é muito estranha, né? Porque é difícil alguém mandar um container de lixo. Outro dia nós estávamos analisando isso, Santiago, você se lembra lá no Congresso Nacional, que deve ter alguma coisa embutido nesse lixo que está vindo de lá. Porque ninguém mandaria um container de lixo custo. Pode ser pior ainda. Alguma coisa deve ter. Muito pior que você possa imaginar. Claro. Quem é que importa container de lixo? Se jogar num aterro aqui, o que está por dentro daquilo? Isso nós queremos saber também. O custo é muito caro. Claro. Você transporte. Um container de lixo da Europa para cá? É uma fortuna isso. Saber o que tinha pelo meio, se tem droga no meio. Eu quero saber o que tem pelo meio. Do tipo. Né? Isso é que é verdade. Bom, com referência à questão dos aterros sanitários, esse é um dos maiores problemas ambientais do país. Né? Depois da nossa derrubada de floresta, nós estamos tratando de cuidar disso, brigando com isso. O segundo maior problema do país é a questão do lixo. Né? E que as pessoas não se dão conta disso. Na verdade, todo dono de casa, todo cidadão, ele cria lá o seu volume de lixo interno, coloca no portão, a primeira coisa que ele quer saber é sumir da porta dele. Ele não quer tomar conhecimento para onde aquilo vai e quanto custa isso. Esse é o problema.
Você sabe quanto é produzido de lixo só na cidade de São Paulo por dia? 14 mil toneladas por dia de lixo na cidade de São Paulo. Para onde é que vai isso? Quem está nos assistindo sabe disso? Para onde é que vai isso? Qual é o custo de você coletar, transportar, transbordar e aterrar? Não é? Bom, o que a nossa internauta está colocando aí é a portaria sobre a lei de resíduos sólidos, que nós aprovamos no Congresso Nacional. Que, aliás, Ricardo ficou 20 anos lá, hein? Ficamos aguardando. 20 anos com essa lei no Congresso Nacional. Demorou muito. Aprovamos esse ano. Muito bem. O presidente regulamentou, estabeleceu algumas regras. Nós temos aproximadamente 5.200 municípios no Brasil. Desses 5.200 municípios no país, com certeza absoluta, 4.600, 4.700 não tem a menor condição de estar construindo, operando um aterro sanitário. A menor condição, não existe a menor condição. E aí é lixão? Porque não, hoje é assim. Porque não tem, primeiro, não tem recursos da cidade para você fazer isso. Né? Quando você terceiriza em cidade média e pequena, a terceirização é cara. Ela fica muito cara, onera muito os cofres públicos. Né? Então você não tem que fazer, você não consegue fazer isso. Quando você terceiriza e não tem o aterro, você tem que fazer o transbordo e mandar para um aterro privado, um aterro de outra cidade. Quer dizer, o transporte de lixo no Brasil hoje, ele é mais caro do que a coleta do lixo. Né? Bom, fora as regiões, um pedaço da nossa região, aqui na região Bragantina, aqui é APA, APP, é tudo área de preservação ambiental. Né? Como é que você constrói aterro em área de preservação ambiental? Muito bem. Fora isso, nós vamos precisar trabalhar e muito, não tenha dúvida disso, né? Para buscar financiamento público. Nós vamos ter que estabelecer, Ricardo, e fazer esse debate, nós vamos ter que buscar financiamento público para cidades aí com menos de 50 mil habitantes, com menos de 40 mil habitantes, a fundo perdido para que se possa fazer isso. Senão, não adianta ter discurso, não adianta dizer que vai prender. Vai prender prefeito no Brasil inteiro, não é? Vai prender os gestores públicos, porque eles não têm a menor condição de fazer isso. Uma prefeitura não vai deixar de colocar o dinheiro na Santa Casa, no posto de saúde, para colocar no lixo. Não tem isso. Não, é impossível acontecer isso. E é bom que nós deixamos aprovado a lei de resíduos sólidos, e a portaria está aí, porque agora vão começar a se mexer. Porque particularmente, essa discussão eu faço há muito tempo. Há muito tempo eu tenho preocupação. Aqui do lado de Interlagos, do lado do Autódromo Interlagos, aquele aterro sanitário que tinha ali, aquilo era um escândalo. Era um prédio de 40 andares, aquela confusão. O pessoal que tinha favela do lado enfiava cano dentro do aterro para puxar gás para dentro de casa. Quantas vezes a favela pegou fogo por conta disso? Esse é um dos maiores descontroles do Brasil, a questão do lixo. Né? E que bom que isso aconteceu agora, porque nós vamos ter que movimentar governos municipais, estaduais e o governo federal no sentido de buscar definitivamente a solução para esse problema. Pois é, o senhor falou que é uma discussão de mais de 20 anos. Deputado Trípoli, o senhor criou o projeto Pomar, que plantou uma série de árvores nas margens do Rio Pinheiros aqui em São Paulo, um rio que há mais de 20 anos também se tenta despoluir na cidade mais rica do país. Não tem solução para o Rio Pinheiros e o Rio Tietê? Quer dizer, a gente tem no meio da cidade mais rica do país um esgoto a céu aberto? Olha, a solução tem. A gente está vendo no fundo da tela aí o projeto Pomar, inclusive. É verdade, né? Eu ia falar isso. O que nós fizemos? Quando nós assumimos a secretaria, o governador Mário Covas, eu levei a ele o projeto dizendo o seguinte, que para que a gente pudesse resgatar a autoestima das pessoas que passam pelas marginais, seria fundamental que a gente mudasse o rosto da marginal. Era um local onde todo mundo que passava jogava lixo. Foram retirados aí cerca de 400 caminhões de entulho. Né? Nós íamos até escarel, que é um produto radioativo que fica dentro dos transformadores, jogado dentro das margens do rio. Limpamos, Terra Boa, um consórcio da CETESB, Fundação Florestal, Instituto de Botânica, que fizeram o projeto, nós montamos um projeto, Núcleo de Educação Ambiental para atender estudantes e professores, né? E plantamos 250 mil mudas. Como é que foi feito isso? Nós somamos com 20 empresas da iniciativa privada, que cada uma delas ficou responsável por um trecho de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. E aí nesse consórcio, cada um tinha uma função. Então, um ia buscar o adubo, o outro ia trazer as espécies foram identificadas pelo Instituto de Botânica, que foram todas plantadas, aí essas 250 mil mudas. E começaram a voltar
os animais que viviam nas margens. Então, o coruja de toca, os quero-queros, as capivaras começaram a voltar, porque a vegetação voltou. O Mário Covas dizia que a gente tinha começado pela moldura para depois pintar o quadro, que era a exposição do rio. Né? E é interessante porque quando nós começamos a discutir a questão de como é que nós iríamos irrigar essas 250 mil mudas, o pessoal disse, vocês não podem pegar água limpa agora, né? Trazer água em caminhões aqui. Aí nós fomos buscar um sistema chamado flotação, que é um sistema identificado por professores da Universidade Brasileira, em que você faz como se fosse limpeza de piscina inverso. Você joga um polímero na água, ele desce, aglutina com a sujeira. Você injeta ar por baixo, a sujeira sobe e pela superfície você faz a limpeza. Quando você pega esse volume, essa borra, né, você coloca cal para evitar os patogênicos e esse produto serve como base para a indústria de cerâmica. É um projeto fantástico. O que aconteceu? Quando nós começamos a fazer o experimento, um partido que fazia oposição a gente aqui em São Paulo resolveu interceder na justiça, dizendo que para fazer a limpeza do rio você precisava do EIA-RIMA. Quer dizer, não é para sujar, para limpar você precisava do EIA-RIMA. É óbvio que essa discussão não existe, mas o que acontece? Porque quando você tem enchente, você é obrigado a abrir a comporta, a água vai toda para Billings, né? O que nós estamos propondo é uma água igual ou melhor do que a Billings tem hoje. E aí o que acontece? Numa disputa judicial, que se arrasta até hoje, né? Não se pôde fazer esse experimento. Os equipamentos estão todos instalados lá. E mais, a instalação desses equipamentos foram pagas com dinheiro de um passivo ambiental pela Petrobras. Nós tínhamos que cobrar um passivo ambiental da Petrobras, pedimos que eles instalassem esse procedimento lá. Algumas pessoas dizem assim, mas essa é uma medida paliativa, mas era o início de um processo em que você limpando essa água do rio, você trazendo os peixes novamente e dando vida à água, você daria condições de que aquelas descargas que são clandestinas, que vão para dentro do córrego, para dentro do Rio Pinheiros, pudessem ao longo do tempo ser tratadas, né? O Rio Pinheiros, na verdade, é um canal que vai da Billings até a confluência do Rio Tietê. Tem cerca de 25 quilômetros, né? E nas duas margens nós fizemos esse plantio, que todo mundo que passa, quando tem a primavera, fica feliz. Porque você tem os biris, a pata de vaca, a bela emília, ou seja, várias espécies que dão flores, né? E algumas espécies que são também nativas da Mata Atlântica brasileira e basicamente de São Paulo. Então é um projeto que mostra, você vê que como foi reurbanizado hoje as margens do Rio Pinheiros. E aí eu vou voltar à questão econômica com a questão ambiental. O fato de nós termos plantado as 250 mil mudas na margem do Rio Pinheiros, dado um outro rosto para o rio, você vê o adensamento lateral dele, dos empreendimentos, como valorizaram os empreendimentos. Cara, com certeza. É um outro rosto, quer dizer, uma autoestima. E na educação ambiental, mais de 15 mil alunos passaram pelo núcleo de educação ambiental, aprendendo o que é minhocário, aprendendo a fazer o humus, aprendendo que tipo de vegetação você coloca no local, que tipo de terra é mais adequada, que momento você deve irrigar as plantas, se é durante a sombra, se é durante o sol. Enfim, todo nível de instrução essas crianças das escolas vão levando para as suas escolas e vão aprendendo. E como você disse no início do programa, a educação ambiental é exatamente o grande indutor de meio ambiente para que a gente possa fazer essa mudança. Hoje você pode perceber que a criança, o jovem, tem uma consciência muito maior da questão ambiental. Deputado Santiago, para a gente encerrar então, o senhor acredita que a gente vai ver o Rio Pinheiros e o Tietê limpos um dia? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Há um ano atrás, as maiores empresas do país se reuniram e criaram algumas metas que o governo não tem coragem de criar. Alguns empresários criaram algumas metas para poder definitivamente melhorar a situação ambiental do país. Eu acho que tem uma responsabilidade na questão do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, que nós precisamos estar pressionando, não pressionando no sentido político, que o que o Ricardo disse aqui, com o partido que lutou para acabar com esse projeto que está na justiça, isso é uma bobagem, isso é uma sacanagem, não é? Peraí, deixa fazer acontecer, deixa criar cultura, deixa movimentar. Mas nós temos um problema sério, principalmente no estado de São Paulo hoje, né? A Sabesp não está dando conta de cumprir com a sua missão, com a sua obrigação, né? Nós temos cidades no estado que a Sabesp assinou o contrato durante 30 anos, e os contratos estão vencendo agora, e ela deveria ter tratado, nesses 30 anos, pelo menos 70%, 80% de esgoto dessas cidades, e inclui São Paulo,
a Sabesp não o fez, né? Tratou 5%, 6%, 7%. Eu acho que a responsabilidade ambiental da Sabesp não pode ficar só no papel, não pode ficar só no discurso. A responsabilidade ambiental da Sabesp tem que vir para a ação, para a atitude definitiva, porque a responsável por isso no nosso estado é a Companhia de Água, que hoje ela é privatizada, ela é uma economia mista, não é? Ela tem que ter essa responsabilidade para que a gente não vá cobrar essa responsabilidade na justiça. E que assim seja em todas as companhias que têm que instalar o saneamento básico no Brasil. Muito obrigado aos dois pela participação, por terem vindo até o Terra conversar com a gente, com os internautas. Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui.